19, a partir do verso 1, vamos ler até o verso de número 7. Atos 19, verso 1 até o verso 7. Assim diz a palavra do Senhor: aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então, que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos orar? Espírito Santo, o Senhor tem a primazia nesse lugar. O Senhor é aquele que conduz a obra. O Senhor é aquele que nos guia a toda a verdade. O Senhor é aquele que abre o nosso entendimento para a compreensão da revelação que vem do coração do Pai. E nessa manhã nós estamos aqui com o nosso coração aberto para receber a Tua palavra, para sermos impactados e transformados e sairmos daqui, Senhor, numa dimensão diferente, num relacionamento profundo, numa intimidade com o Teu Espírito. Precisamos do Senhor. Pai, que todo pensamento, que todo o nosso ser agora se volte cativo à mensagem da Tua palavra, que toda distração caia por terra, Senhor, e que nós sejamos tremendamente impactados nessa manhã pela Tua palavra, em nome de Jesus. Todo aquele que crê, diga amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. A nossa saudação aos irmãos aí que estão nos acompanhando pela live. Ministramos já uma palavra de cura para aqueles que estão enfermos, né? A família da Gida, o Paulino não puderam estar aqui conosco, está enfrentando ali uma forte gripe, mas em nome de Jesus, a igreja do Senhor libera uma palavra de cura, declarando: sejam livres de todo vírus, de todo mal, de toda bactéria, sejam curados, e todos os demais que precisam de um toque do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria perguntar para você nessa manhã, qual é o lugar que o Espírito Santo ocupa na sua vida? Reflita sobre isso. O quanto você pensa, reflete no Espírito Santo ao longo do seu dia a dia? Qual é o impacto do seu relacionamento com o Espírito Santo? Que impacto ele tem na sua vida e através da sua vida? Nessa manhã, nós vamos compartilhar sobre esse tema. O tema da nossa mensagem é exatamente evidências do Espírito Santo em um discípulo de Cristo. Você consegue perceber quais são as evidências do Espírito Santo na sua vida? Enquanto essa palavra é ministrada, o propósito não é que você fique olhando para a vida do outro, olhando para a vida do seu vizinho, para a vida do seu cônjuge e vendo se ele tem um Espírito, mas é para você olhar para a sua vida. Amém, queridos? Então aqui a palavra do Senhor diz que Paulo, ele está numa viagem missionária e ele chega até Éfeso. E quando ele chega ali, diz o texto bíblico que ele encontrou alguns discípulos. Preste atenção que o texto fala que Paulo encontrou discípulos. A palavra discípulos aqui é a palavra grega mathetes, que aparece 260 vezes no Novo Testamento. Dessas 250 vezes, a palavra discípulo se refere aos seguidores de Jesus. Tanto àqueles que conviveram com o Senhor Jesus durante o seu ministério na terra, quanto àqueles que creram na mensagem e decidiram seguir os seus ensinamentos na sequência, quando lhes foi pregada a palavra do Senhor. Então Paulo encontra um grupo de pessoas que é reconhecidamente discípulos de Cristo. Você é um discípulo de Cristo? A palavra mathetes, discípulo, significa aprendiz, pupilo, aquele que é um seguidor.
Quando você se declara um discípulo de Cristo, você está dizendo: eu tenho um compromisso de seguir a Cristo. Muito bem, queridos. Paulo encontra esses discípulos e aí ele faz uma pergunta. E eu fiquei pensando por que Paulo fez essa pergunta para aquele grupo de discípulos. Imagine que Paulo estivesse vivendo nos nossos dias, e aí numa das suas viagens ele chega a Campo Largo, e ele vai dar uma volta aqui pelo bairro do Bom Jesus, e ele chega até essa igreja, e chegando aqui ele encontra esse grupo de discípulos. Eu imagino que Paulo vindo aqui, ele chegando aqui, o que nós como igreja iríamos falar para ele sobre a igreja? Se fosse o pastor Marcos, talvez ele dizer: pastor, Paulo, vem cá ver aqui o nosso equipamento de som, aqui o nosso louvor, aqui a nossa equipe, o pessoal top de linha, você viu aqui o louvor que a gente fez? Talvez se fosse o Samuel, ia levar Paulo pelas dependências da igreja e dizer: olha, aqui é o gabinete pastoral, aqui é a sala das crianças, o berçário, né? Se fosse falar com a Lu ia dizer: vem cá conhecer, Paulo, vem cá ver o trabalho que a gente faz com as crianças, olha aqui que beleza. Ia mostrar as professoras dando aula ali para as crianças. Talvez eu ia dizer como pastor: olha, Paulo, nós somos uma igreja que temos uma visão missionária, nós acreditamos na família, Paulo, nós pregamos a palavra de Deus. Íamos falar tanta coisa, mas aí Paulo de repente pararia e perguntaria: e o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Irmãos, essa foi a pergunta que Paulo fez para discípulos de Cristo. Eu imaginaria que Paulo ia perguntar qualquer coisa sobre a igreja, mas eu nunca ia imaginar que ele ia fazer essa pergunta para nós. Ele ia olhar para cada um de nós, dizer: Bruno, você recebeu o Espírito Santo quando creu? Seu Cláudio, o senhor recebeu o Espírito Santo quando creu? Maria, você recebeu o Espírito Santo quando creu? Paulo fez essa pergunta, queridos, e eu fiquei pensando: por que Paulo fez essa pergunta? O que levou Paulo, entre tantas coisas que ele poderia perguntar sobre a igreja de Éfeso, sobre o evangelho em Éfeso, sobre a conversão de pessoas em Éfeso, sobre como estava sendo as dificuldades e os obstáculos que a igreja estava enfrentando em Éfeso, tanta coisa que Paulo podia perguntar. Ele vai perguntar: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Bom, eu tenho aqui algumas hipóteses por que Paulo fez essa pergunta. Eu comecei a refletir. A primeira delas, eu acredito que Paulo pode ter feito essa pergunta para aqueles discípulos de Cristo, porque para Paulo a comunhão e o poder do Espírito Santo representavam o aspecto mais importante da vida cristã. Então é como que Paulo chegou ali e ele começou a conversar com aqueles discípulos e falar com aqueles discípulos, e aí Paulo fica incomodado, porque Paulo percebe que não existe uma única palavra, uma única menção, uma única referência à pessoa do Espírito Santo. E aí é como Paulo fica incomodado e diz assim: como que esses discípulos não falam sobre o Espírito Santo, não pensam sobre o Espírito Santo, não se relacionam com o Espírito Santo? Isso me fez refletir, querido, sobre quantos cristãos não têm o Espírito Santo como tema central de suas conversas. Quantos de nós, discípulos de Cristo, estamos distantes da comunhão com o Espírito Santo? Eu comecei a pensar sobre a minha vida, irmãos. O quanto da minha vida, dos meus pensamentos, daquilo que a minha boca fala, aquilo que me atrai, o quanto o Espírito Santo faz parte do meu dia a dia. E eu queria que você refletisse a mesma coisa.
Eu queria que você tomasse essa palavra de Paulo para avaliar o quanto o Espírito Santo é prioridade no seu relacionamento, na sua espiritualidade, na sua vida com Deus. Você já pensou no Espírito Santo hoje? Você pensou no Espírito Santo ao longo dessa semana? Você conversou com o Espírito Santo? Você buscou uma intimidade com o Espírito Santo? Então eu acho que Paulo deve ter ficado impressionado com o fato daqueles discípulos não falarem absolutamente nada sobre o Espírito Santo. E essa, queridas, essa é a realidade de muitos crentes hoje. São pessoas que se declaram seguidoras de Cristo. Um dia eu criei em Jesus, eu ouvi a mensagem da salvação, eu criei na mensagem da salvação, mas eu não conheço o Espírito Santo, eu não me relaciono com o Espírito Santo, eu sei muito pouco ou nada sobre o Espírito Santo, eu não dedico nenhuma atenção, nenhum esforço em buscar uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Aos olhos de Paulo havia algo errado com aquele grupo de discípulos. Paulo não estava falando necessariamente de pecado, de imoralidade. Paulo não estava se referindo a um comportamento escandaloso. Mas Paulo disse assim: como? Vocês são discípulos de Cristo e não falam sobre o Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aí a resposta deles deixou Paulo mais extasiado ainda, porque ele diz: como o Espírito Santo? Nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Sabe, amados, pode ser que a gente está vivendo uma vida, embora tenhamos ouvido do Espírito Santo, mas nos relacionando no dia a dia dessa forma, como se a gente nem soubesse que o Espírito Santo existe. Então essa pergunta de Paulo me fez refletir na minha vida. Como está o meu relacionamento com o Espírito Santo? Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Uma outra hipótese que eu acho que pode ter levado Paulo a fazer essa pergunta para aquele grupo de discípulos de Éfeso é que, para Paulo, quando alguém cria em Jesus, essa pessoa deveria ser cheia do Espírito Santo. Se alguém um dia recebeu uma mensagem, creu no sacrifício de Jesus, se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida a Cristo, essa pessoa precisava ser cheia do Espírito Santo. Porque Jesus, queridos, havia feito uma promessa. Vai estar lá em João capítulo 16, ele diz assim: olha, é bom para vocês que eu vá para o Pai, porque se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo, ele estará com vocês, ele guiará vocês a toda a verdade, ele é o Consolador, ele é o Paráclito. É bom para vocês que eu vá, para que o Espírito Santo venha. Jesus prometeu que a partir do momento que ele voltasse para o Pai, o Espírito Santo seria enviado, aleluia. E Paulo tinha experimentado, essa tinha sido a sua realidade. Abra comigo em Atos capítulo 9, verso 17. Vamos dar uma breve olhada aqui para o processo de conversão de Paulo. Vocês sabem que Paulo, ele, naquele momento, então, Saulo, ele era um terrorista que assolava a igreja, que perseguia os cristãos, e ele pede carta ao Sinédrio para ir até a Síria ao encalço dos discípulos, dos seguidores do caminho, a fim de prendê-los. E na sua jornada em direção a Damasco, ele tem um encontro com Cristo. Uma luz brilha, ele cai por terra, e ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem é, Senhor? E Jesus fala: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, e você será instruído sobre o que fazer.
E Paulo se levanta agora cego, impactado, porque ouviu aquela voz. Ele teve um encontro verdadeiro, sobrenatural, genuíno, impactante com o Senhor Jesus. E Paulo vai e entra na cidade e fica 3 dias em oração e jejum, cego, aguardando até que um discípulo chamado Ananias vai até a casa onde ele está por orientação do Senhor, com uma missão. Está registrada em Atos 9,17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, preste atenção que ele diz Saulo, irmão, ele já chama Saulo de um coerdeiro, de um participante da herança divina, de um irmão em Cristo. Ananias sabe por revelação do Espírito Santo que Paulo teve um encontro com Jesus e que agora Paulo pertence ao Senhor. Então ele chega e diz: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou. Com que missão? Para que você volte a ver e fique o quê? Cheio do Espírito Santo. É tremendo porque Ananias não diz assim: Saulo, eu vim aqui para pregar a palavra de Deus para você e te fazer um discipulado nos teus primeiros passos da vida cristã. Não, ele diz: eu vim aqui para que você recupere a vista e seja cheio do Espírito Santo. A vontade de Deus, a missão dada a Ananias era essa: Paulo precisa recuperar a vista, ele já teve um encontro comigo, agora ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos ser uma igreja de discípulos cheios do Espírito Santo. Amados, veja, o Espírito Santo poderia simplesmente ter enchido Paulo da sua presença, por conta própria, sem precisar usar ninguém. Mas aprove ao Espírito de Deus que isso acontecesse por meio da imposição de mãos de Ananias sobre Paulo, que ao colocar as mãos sobre o servo de Deus, ele é cheio do Espírito Santo. Independentemente de como se deu esse enchimento do Espírito Santo na vida de Paulo, o fato é, a Escritura registra, uma vez que ele creu, na sequência ele foi cheio do Espírito Santo. Então, para Paulo esse era o padrão, essa era a ordem das coisas de acordo com a vontade de Deus. Quando alguém crê em Deus, a pessoa deveria ser cheia do Espírito Santo. Então é como que Paulo pergunta àqueles discípulos de Éfeso, ele lembra do que aconteceu com ele, e ele diz: vocês receberam o Espírito Santo quando creram. Ou é como se ele perguntasse: como é que vocês não receberam o Espírito Santo quando creram? Isso é inadmissível. Amados, é possível que Paulo tenha procurado no momento, na convivência com aqueles discípulos, evidências de uma vida cheia do Espírito Santo, e não as tendo encontrado, ele lhes pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Isso me leva a refletir que quando alguém recebe o Espírito Santo, evidências são manifestas. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, isso é perceptível. Como assim, pastor? Como é que a gente sabe que alguém é cheio do Espírito Santo? Eu queria mencionar rapidamente algumas das evidências do agir do Espírito Santo na vida de alguém. Atos capítulo 1, verso 8, há uma promessa que o Senhor diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. A palavra de Deus está dizendo aqui, quando o Espírito Santo enche a vida de alguém, essa pessoa recebe uma capacitação, um poder, um dunamis, que vem do alto, que a habilita para ousadamente
testemunhar a mensagem do Evangelho. Isso aconteceu com Paulo. Atos capítulo 9, verso 20, vai dizer que depois de ter recebido o Espírito Santo, diz ali no verso 20, logo, ou seja, logo em seguida, logo na sequência, logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Então, amados, se eu e você somos discípulos de Jesus, e nós não temos a ousadia para pregar a palavra de Deus, para compartilhar a mensagem do Evangelho com outras pessoas, eu ouso afirmar que está faltando sermos cheios do Espírito Santo. Se eu pensar, não, esse negócio de pregar o Evangelho é coisa para o pastor, para o presbítero, para o diácono, para o missionário, não, a palavra de Deus diz que é para os discípulos. E discípulo cheio do Espírito Santo é discípulo que vence o medo, vence a vergonha, vence a timidez, porque ele quer servir a Deus, ele quer fazer a vontade de Deus, e ele recebe essa ousadia, esse poder, e ele vai e ele fala do amor de Cristo. Esse poder nos faz vencer e superar qualquer obstáculo, para que nós cumpramos a missão de ser discípulo. Outra evidência, Efésios capítulo 5, versos 19 e 20, fala que quando alguém é cheio do Espírito Santo, a nossa fala, a nossa conversa, o nosso diálogo, as nossas palavras, o que sai da nossa boca, o uso da nossa língua é dramaticamente afetado pela pessoa do Espírito Santo. Diz lá o verso 19 e 20, falando uns com os outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai escrever aos Efésios dizendo isso: não se embriague com vinho, não deixe que a bebida alcoólica seja aquilo que vai encher e satisfazer a sua vida, o seu coração. Não seja entorpecido com aquilo que não agrega nada de bom à sua vida, mas ao invés de se buscar em outras substâncias, busquem ser cheios do Espírito. O Espírito Santo vai encher, vai preencher. O Espírito Santo vai transbordar, como disse Jesus: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E disse isso ele acerca do Espírito Santo que haveria de receber os que nele crescem. O Espírito Santo enchendo a minha vida, a sua vida, é uma fonte a jorrar, a transbordar. E o que transborda, queridos, o que sai pela nossa boca: salmos, cânticos, hinos espirituais, ações de graça, louvor, adoração. Então essa é uma evidência. Como é que está a tua linguagem? Como é que está a tua conversa no dia a dia? Quais são os diálogos que você está tabulando por aí? Qual é o teor da tua conversa? O que agrada? É a linguagem suja, é a piada imoral, é a chacota? Ou você fala de tantas coisas e nem sequer menciona o Espírito de Deus? Queridos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é conhecida, ela é vista, porque a linguagem dela o denuncia. Ele não é aquela pessoa murmurenta, ele não é aquela pessoa que reclama, ele não é aquela pessoa que é negativa. Ele é aquela pessoa que abre os seus lábios e da sua boca traz edificação, traz fortalecimento, traz encorajamento. Como é que está a tua linguagem? A tua linguagem, o Senhor Jesus falou: a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração estiver cheio do Espírito Santo, queridos, o que vai transbordar pela tua boca são hinos, cânticos espirituais, ação de graça, louvor. Ah, mas Paulo e Silas foram açoitados,
presos injustamente, mas lá no cárcere eles estavam louvando e adorando ao Senhor e orando. Eles não estavam reclamando, eles não estavam xingando o carcereiro, não estavam xingando as autoridades que o prenderam, eles estavam louvando. E aí veio aquele terremoto e chacoalhou os alicerces daquela prisão. E aí a família do carcereiro toda foi alcançada pelo Evangelho, e todos foram batizados, porque quando nós estamos nos movendo no fluir do Espírito Santo, vidas são tocadas, são alcançadas, são transformadas pela presença do Espírito Santo em nós, amados. Então Paulo olha para esse grupo de discípulos aqui e diz: vocês estão falando tantas coisas, mas não falam sobre o Espírito Santo. Eu não vejo vocês louvando, eu não vejo vocês entoando cânticos espirituais, eu não vejo vocês profetizando, eu não vejo vocês glorificando a Deus. Cadê as evidências do Espírito? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Mas, queridos, além dos aspectos de receber poder para ser testemunha, para falar do amor de Cristo, essa é uma evidência do enchimento do Espírito Santo. Além de ter a nossa linguagem, o nosso falar completamente afetado, o nosso comportamento também é transformado pela pessoa do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, vai falar do fruto do Espírito, ou seja, aquilo que o Espírito Santo produz na nossa vida, o nosso comportamento. E ele vai descrever o fruto do Espírito como sendo uma vida de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se a gente parar para refletir sobre a presença dessas virtudes no nosso comportamento, no nosso dia a dia, nós vamos poder avaliar o quanto nós estamos dominados, cheios do Espírito Santo, ou o quanto nós estamos vazios do Espírito Santo. Então, queridos, nós podemos concluir que há duas realidades tristes nesse relato. A primeira delas são discípulos que não têm um relacionamento com o Espírito Santo porque não o receberam. E nem sequer lhes falaram sobre o Espírito Santo. Isso denuncia uma falha na pregação do Evangelho. Portanto, quando você vai pregar o Evangelho para alguém, pregue, fale da obra redentora de Cristo, do sacrifício na cruz, como pagamento pelos pecados, e que se a pessoa se arrepender, crer naquele sacrifício e entregar a sua vida a Cristo, que ela recebe o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Isso são verdades inquestionáveis, mas a pregação não pode parar aí. Você precisa dizer: existe o Espírito Santo que Jesus prometeu que enviaria a todos aqueles que nele crescem, e esse Espírito Santo está disponível para vir sobre a sua vida. Você deseja recebê-lo? Eu posso orar agora para que você receba e seja cheio do Espírito Santo, e você prega a mensagem completa, prega a mensagem de salvação e prega a mensagem de enchimento do Espírito Santo. A segunda realidade, ainda mais crítica do que a primeira, é de discípulos que sim, receberam o Espírito Santo, mas depois esfriaram no seu relacionamento com ele e já não mais apresentam evidências de uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é trágico, isso é terrível. Isso pode ser uma tragédia na minha vida, na sua vida. Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Pastor, um dia eu recebi. Pastor, um dia eu criei. Pastor, um dia eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Eu fui cheio, eu falei em línguas, eu profetizei. Eu vi a manifestação dos dons na minha vida. Pastor, um dia eu fui transbordante do Espírito Santo. Mas hoje eu estou vivendo longe do Espírito Santo. Amados, não adianta nós tentarmos produzir evidências para provar que somos cheios do Espírito Santo. É o contrário. Eu preciso me encher do Espírito Santo para que isso resulte naturalmente, como o fruto, a ação do Espírito na minha vida. Porque se eu tentar produzir os frutos
pelo meu esforço, é só uma questão de curto tempo, eu vou me frustrar. A gente não produz fruto para ser cheio do Espírito Santo. A gente se enche do Espírito Santo para que os frutos apareçam. Mas tem um terceiro ponto que eu queria, já caminhando aqui para o final dessa reflexão, mencionar com vocês sobre essa experiência com os discípulos de Éfeso. É aquilo que eu chamo de o conformismo com o batismo de João. Porque quando Paulo lhes faz a pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram, não, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Paulo faz outra pergunta. Mas então qual foi o batismo que vocês receberam? E eles falaram, nós fomos batizados com o batismo de João. E aí Paulo vai explicar no verso 4 que aquele batismo de João, o batismo de arrependimento, era uma profissão pública de fé, era uma declaração que as pessoas estavam arrependidas da vida de pecado, da vida longe dos caminhos de Deus, e que haviam compreendido a mensagem da salvação e haviam agora se voltado para Cristo e decidido segui-lo. Era um batismo muito importante. O batismo de arrependimento é um batismo importante, porque o batismo de arrependimento, ele fala dessa atitude de arrependimento do ser humano que é imprescindível para a salvação, para o perdão dos pecados. Não há perdão de pecados se não houver arrependimento. Então não há salvação se não houver perdão de pecados, e não há perdão de pecados se não houver arrependimento. Portanto, esse batismo de arrependimento evidenciava essa atitude, essa profissão, essa declaração pública de que eu me arrependi e entreguei a minha vida para Cristo. Isso tem um peso eterno. Mas Paulo vai adiante e diz que havia um outro batismo, porque o próprio João Batista, aquele que batizava, Batista não é sobrenome, viu, irmãos? É um adjetivo. João, aquele que batizava, portanto João ou Batista. João Batista havia anunciado que aquele que vinha depois dele traria um outro batismo diferente do batismo que ele estava ministrando. Ele disse, foi o próprio João que disse, olha, eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo. João falou isso porque ele entendia a importância do outro batismo. E a esse respeito, Jesus e os ensinos apostólicos confirmaram como elemento fundamental para vivermos a vida nesse mundo. O batismo de João era o batismo com água, mas o batismo de Jesus é o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, queridos, é imprescindível para nós testemunharmos com poder. Veja, o batismo com água reflete o nosso arrependimento e a nossa entrega a Cristo. O benefício disso é a nossa salvação, a garantia da vida eterna. Muito importante. Mas nós não podemos nos conformar somente com o fato de sabermos que fomos salvos por Cristo Jesus. Porque nós fomos salvos, mas nós continuamos nesse mundo caído, de trevas, de tentação, de lutas, de batalhas. E um mundo perdido, onde há muitas pessoas que precisam ser alcançadas. E para que nós vivamos nesse mundo de uma forma bem-sucedida, frutífera, glorificando a Deus, nós precisamos do outro batismo, o batismo do Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo, ele nos reveste de poder, ele nos dá a condição de ter vitória sobre as tentações que vêm sobre nossa vida. É o que Gálatas vai dizer, andai no Espírito e vocês não vão satisfazer os desejos da vossa carne. É o enchimento do Espírito que nos faz viver em vitória. É o batismo com o Espírito Santo que vai nos levar a ter uma comunhão mais íntima e profunda com o Pai. É o que Romanos vai falar em 8,14, dizendo, pois todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É o batismo com o Espírito Santo que vai nos dar o dunamis, os sinais, o poder para a gente operar maravilhas, orar pelos enfermos e eles serem curados.
expulsar demônios, confrontar as trevas, testemunhar com ousadia. Sem o Espírito Santo, ok, nós estamos salvos, mas não estamos dando fruto. Isso para Paulo era tão claro, queridos, que tendo-lhes explicado o propósito do batismo de arrependimento, na sequência ele impõe as mãos sobre aqueles discípulos, e eles recebem o Espírito Santo, e eles começam a profetizar e a falar em línguas. E imediatamente vêm as manifestações sobrenaturais desse poder que vem sobre eles. Glória a Deus. Amados, nós não podemos nos conformar apenas com a experiência do arrependimento, da salvação e do novo nascimento. Nós precisamos crer, entender que Jesus deseja nos dar algo mais. E foi o próprio Senhor Jesus que diz: olha, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Está disponível para mim e para você. É Pedro na sua pregação, depois que ele é cheio do Espírito Santo e 3.000 pessoas ali se entregam a Cristo. Quando Pedro prega aquele sermão, as pessoas são constrangidas ali no seu espírito, elas perguntam: o que faremos? Ele diz: arrependam-se, e cada um de vocês receberão o dom do Espírito Santo. É para mim, é para você. Nós precisamos que as manifestações de poder do Espírito Santo aconteçam em nós e através de nós, para que haja um testemunho eficaz aos pecadores. Queridos, Pedro, ele era aquele homem medroso, ele era aquele homem que estava buscando salvar a sua vida. No momento que Jesus foi preso, ele é aquele homem que chega a negá-lo 3 vezes, com medo de ter a sua cabeça rolando também. Mas quando Pedro tem uma experiência de ser cheio do Espírito Santo, veja, Pedro viu os milagres que Jesus fez. Pedro caminhou com Jesus. Pedro expulsou demônios. Pedro curou enfermos. Pedro teve muitas experiências sobrenaturais durante o tempo que Jesus estava com eles. Mas ele não estava cheio do Espírito Santo. Tudo aquilo que ele fez, junto com os outros discípulos, ele fez na autoridade, no poder que havia no nome de Jesus. Ele não fez no poder do Espírito Santo, ele fez no poder do nome. Quando ele é cheio do Espírito Santo, junto com aqueles que estavam aguardando a promessa, o Espírito Santo veio, soprou um som impetuoso, encheu o lugar onde eles estavam reunidos, e línguas de fogo desceram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. É naquele contexto que uma multidão concorre para aquele lugar, ouvindo o som de tudo que aconteceu, e vendo aqueles homens falarem em outras línguas. Ao serem acusados de estarem embriagados, Pedro se levanta com ousadia e compartilha que aquilo foi o cumprimento da promessa, que o Espírito Santo viria. E a partir dali, esse homem se torna um homem ousado e corajoso. Ele é levado diante das autoridades. O mesmo sinédrio que condenou Jesus, agora ele é levado diante das autoridades que tentam obrigá-lo a parar de testemunhar de Jesus. E ele fala assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. De onde veio essa ousadia, queridos? Senão do Espírito Santo. Para vivermos nesse mundo produzindo fruto, ganhando vidas para Cristo, confrontando o império das trevas, expulsando demônios, curando os enfermos, abençoando vidas, pregando com ousadia, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E eu não sei quanto a você, mas irmãos, eu não me conformo com o batismo de João. Eu não me conformo em ter somente esse batismo. Há algo mais que está disponível para mim e para você. Pode ser que você esteja confortável dizendo: já garanti o meu lugar lá no céu, na eternidade, está bom. Eu entrando lá, está tudo bom. Mas é o Senhor Jesus que fala em João capítulo 15.
Põe aí para nós, Aleph, por favor, João 15, versos 8 e 16. Olha as palavras do Senhor Jesus. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Verso 16, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Nós só vamos viver uma vida frutífera, glorificando a Deus através da produção de fruto, e fruto que permanece, se a nossa vida for guiada pelo Espírito Santo, se nós estivermos cheios, nos movendo no seu poder e desfrutando de profunda comunhão e intimidade. Essa pergunta de Paulo continua ecoando hoje aqui para nós. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Você está cheio do Espírito Santo? Você está desejoso de viver uma vida que produz fruto? Ou você está acomodado dizendo, não, basta ir na igreja uma vez por semana, lá no domingo, 1h30, está tudo certo, não precisa de mais nada. Será que essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida, queridos? O Espírito Santo foi uma promessa. Por que Jesus fez essa promessa? Se fosse só a salvação, o Senhor Jesus diria, olha, eu já morri na cruz, eu já paguei pelos pecados de vocês, contanto que a pessoa creia nisso, está tudo certo, ela está salva porque eu perdoei os pecados, está tudo bom. Mas Jesus falou, não, para aí, eu vou para o Pai e é melhor que eu vá, porque se eu for, vocês vão receber o Espírito Santo, porque vocês precisarão do Espírito Santo para viver nesse mundo. No mundo tereis aflições, vocês precisam do Espírito Santo para pregar com ousadia, para manifestar os milagres, para ser o bom perfume de Cristo, para fazer diferença, para confrontar o mundo de trevas. Eu quero te perguntar nessa manhã, para a gente encerrar, meu irmão, minha irmã, como está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Você pode sair daqui nessa manhã tendo ouvido essa palavra, essa pergunta de Paulo, e você sair se perguntando, será que eu estou cheio do Espírito Santo? Será que eu estou vivendo como alguém que recebeu o Espírito Santo quando creu? Quais são as evidências na minha vida que eu estou vivendo cheio do Espírito Santo? E de repente, se você for honesto com você e se der conta que são poucas ou nenhuma evidência, e que está faltando essa vida cheia do Espírito Santo, você pode sair do seu lugar, pode vir aqui à frente e renovar com o Senhor o seu desejo, a sua paixão, e dizer, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque o Senhor prometeu dizendo que o Pai daria o Espírito Santo a todos quantos nele crescem e pedissem. Eu quero o Espírito Santo, eu quero ser cheio do poder, da ousadia, eu quero ser transformado no meu falar, no meu comportamento, eu quero por onde passar as pessoas serem tocadas e haver fruto e haver salvação de vidas. Eu preciso do Espírito Santo mais do que somente a salvação já tenho, mas eu quero produzir fruto enquanto estou nessa vida. Você quer isso?